Olha só, pessoal, que legal que tem aqui nessa casa da Dona Nezinha. A árvore genealógica. É a vontade de cada um de nós fazer a nossa também. Qual é o sentido? Você vai. Todo sábado a gente lê um capítulo. Esse livro aqui tem 12 capítulos. A gente está hoje no capítulo 8. Aí tem um vídeo para cada capítulo. Cada sábado é um capítulo diferente. Tá bom? Aí a gente grava, a gente lê junto, porque sempre quando a gente está sozinho em casa, pelo menos eu. Esse livro aqui tá um pouco chato, eu não vou conseguir ler sozinha se eu estiver sozinha em casa com ele. Mas se eu me juntar com outras pessoas, eu leio uma parte, você lê outra parte, a gente conversando junto, fica mais interessante para conseguir terminar de ler esse livro. A ideia é essa, entendeu? A ideia é só essa, ler o livro. Comentar, cada um dá a sua opinião. Não é porque tá escrito aqui que é certo. Não, a gente pode discordar do que ele tá dizendo, né? E conversar. Eu penso diferente do que ele tá dizendo. Eu concordo, tá dando risco. E para concluir, como que acontece? Concluir como? Para concluir, quando chegar no final do livro, você vai concluir alguma coisa no arquivo que você está. A gente vai concluir lá para julho, né? No finalzinho de julho, quando terminar o capítulo 12, o último capítulo dele. Aí a gente começa outras coisas. Terminou esse livro, né? Aí começa a outra temporada. Assim. É o show dos pais, eles sabem. Esse retrato bonito. Aí diz assim, Deus busca homens e mulheres que permitam o uso de seus cajados e jumentos para realizar milagres. Você consentirá que ele use os seus? Quem disse isso foi os Hillman. Faith and Work, fé e trabalho. Aqui está dizendo, né, que Deus, ele usa os instrumentos, coisas que eu e você, pessoas simples e comuns, que a gente tem. Ele quer usar para poder realizar as grandes coisas dele, nossas coisas pequenas. Você vê a história de Moisés, ele estava trabalhando no deserto num dia normal, como todos os outros da rotina de trabalho dele. Ele era pastor de ovelhas, cuidava dos bodes, ovelhas do sogro dele, Moisés, no deserto. E ele tinha aquele cajado, né, um pedaço igual assim, que combinava bem alto, mais alto, assim, para poder tanger as ovelhas enquanto estava pastoreando. E nisso, de repente, ele estava passando numa rocha e viu lá dentro de uma planta pegando fogo, mas a planta não se consumia. Continuava verde e pegando fogo. Ou seja, isso não existe, deixa eu ver mais de perto. Aí foi assim que Moisés conheceu a Deus. E lá, Deus usou o cajado dele, que ele segurava na mão, o instrumento do trabalho dele, para poder fazer milagres. Porque Moisés estava duvidando que ele estava vendo Deus mesmo. Aí Deus disse, pois lança seu cajado no chão. Aí o cajado virou uma cobra. Aí, quando ele abriu, quando foi fazer aquele milagre de abrir o mar vermelho, ele estendeu o cajado e o mar se abriu. Ou seja, Deus estava fazendo milagres por meio do cajado de Moisés. Mas precisava me deixar. Você deixa, Moisés, eu te usar para realizar a minha obra, fazer o bem para o povo de Israel, libertar os escravos? Ele teve que dizer sim ao chamado de Deus. Deus não é obrigar ele a fazer as coisas, né? Tá bem. Como é que chama? Esse livro é evangélico. O evangélico, mas é que a gente não está tentando entrar ninguém para uma religião, não. Tá aberto a todas as religiões, sem preconceito. Mas assim, como existe as dúvidas na gente também, né? Verdade. Como existe as dúvidas na gente também. A gente crê, pensa que crê em Deus, né? Mas a nossa fé é tão pequena e muitas vezes a gente... Essa daqui eu não vou contar a história dela porque é muito longa, você mais ou menos sabe, né? Não vai nem ter caminhão, porque é muito longa. Mas é assim, às vezes eu já tinha entregado o Senhor, está nas tuas mãos, eu não tenho mais o que fazer, a gente não tem mais o que fazer com ela. E foi assim que aconteceu, né? Graças a Deus ele resolveu tudo. Isso aí é para alertar a gente, para que a gente acredite mais. Acredite mais no poder de Deus. Eu precisei disso para Deus. Quando a gente está junto, a gente é mais forte. Quando a gente está sozinho em casa, a gente fica pensando besteira, desanimado. Isso. É que nem uma Às vezes até se revolta. É que nem um palito de fósforo acende sozinho, né? Quando tá sozinho, no instante se apaga e ainda queima o nosso dedo. Mas aí quando tá uma fogueira, tá um monte de lenha junto, aí a chama demora mais a acabar, né? E aquece as pessoas que estão ao redor. Aí, e diz aqui, ó, Deus busca homens e mulheres que permitam o uso de seus cajados e jumentos para realizar milagres. Você consentirá que ele use os seus? Tá aqui. Lembra quando ele estava entrando naquela história? Ele estava entrando em Jerusalém, perto da morte dele. Aí ele pediu emprestado um jumento para poder andar, entrar naquela, até a... Então, o domingo de Ramos, era todo mundo voltando no caminho e ele entrando no jumento. Mas o jumento não era dele, era emprestado de alguém. Aí ele foi mandar os discípulos pedir emprestado para uma pessoa. A pessoa podia ter negado, né? Eu vou lá emprestar, se nem conhece Jesus, mas o homem teve um bom coração ali e emprestou. E sem saber, ou então sabendo pela fé, aquele era o Filho de Deus.
E Deus abençoou muito a casa dele. Quer ler isso aqui, Luiz? Ó, começa aqui, aí até aqui, se possível. Jesus, tudo isso? Quer ler até onde? É só isso aí, não precisa ler mais nada. Eu pensava que eu não enxergava muito bem, mas Fica à vontade, se quiser ler menos, pode parar onde achar melhor. a igreja é a luz do mundo, e os seus membros são o sal da terra. Porém, mercado é o coração da cidade, para tomarmos o controle de uma nação. Sem ser por meio da força, precisamos conquistar o seu mercado, pois quem atua nele governa naquele local. Em outras palavras, os líderes da indústria são os anciãos seculares da cidade. Assim como a aparência física identifica o homem, isso silhueta de uma cidade define a sua identidade hoje. Esse entorno não consiste tanto em torno das igrejas, mas sim em prédios que abrigam corporações, as quais injetam vida nas artérias comerciais. Ali que o reino precisa ser estabelecido. Aquelas empresas precisam experimentar o poder da presença de Deus para uma cidade que seja transformada. Para que uma cidade seja transformada, uma mudança completa deve chegar ao mercado. Os cristãos e os negócios precisam desempenhar um papel fundamental nisso, do qual o papel exatamente estarmos falando é sempre determinado pelo tipo de relacionamento dos cristãos com os mercados, os quais níveis são: ser um cristão no mercado, ser um cristão que aplica princípios bíblicos no mercado, ser um cristão que faz negócios na plenitude no seu poder, do Espírito Santo, ser um cristão compreendido com o total transformação do mercado. O primeiro nível é composto pelas políticas bem no mercado e lugar ali, mas acreditam ser capazes de permanecer juntos com a cristão. O objetivo deles é sobrevivência. Além disso, precisamos de muita resistência, pois enxergam a si mesmos como prisioneiros da terra de guerra, forçados a sobreviver com dignidade de um lugar infame. O segundo nível apresenta aqueles que aplicam os princípios cristãos no mercado. A visão deles é mais positiva do que a do primeiro nível. Entretanto, eles não creem na prática do fundamento cristão, como a ajuda para a corporação na qual trabalha e muito menos para o mercado do que do povo. Esses princípios permitem que eles avancem, que eles vençam as tentações e mantenham um bom testemunho. Na verdade, as pessoas desse nível se transformam com um empate. Eles não são transformados pelo mercado, nem transformam. No terceiro nível, encontramos cristãos que acreditam de todo o coração que podem trabalhar na plenitude do poder do Espírito Santo em busca do Senhor dia a dia. Escutam a sua voz e seguem a orientação. Enquanto o livro apresenta aquele. O quarto nível apresenta aquele que, depois de ter experimentado o poder transformador do autismo dos seus negócios, vem a si mesmo uma missão de modificar o mercado. Nesse capítulo, você encontrará esse terceiro e quarto nível. Aí o título da capítulo, né? Faz só ficar lá a mão do Deus. Ela é miudinha, mas não foi. Deus na sala de reuniões. Isso aqui quer dizer o quê? Que em algumas empresas, né, sempre tem aquela sala de reuniões, que cada funcionário sai da sua salinha, né, do seu setor, aí o gerente quer conversar com todo mundo, para dizer, agora nesse mês nós temos tal metas, nós vamos fazer assim, 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 agora o trabalho, né, para poder alcançar tanto dinheiro. Aí, às vezes, o presidente da empresa ou o gerente chama todos os funcionários para conversar na sala de reuniões. Aí, aqui nesse capítulo está dizendo que Deus também quer se fazer presente na sala de reuniões. A gente não precisa tentar resolver nossas coisas, seja pessoais e até profissionais, sozinhos, ficar quebrando a cabeça e cateação. Aqui tem Deus, Ele nos ama, Ele é o Deus que fez na terra. E outra coisa, Ele sabe de tudo, foi Ele que criou a gente. Então, eu trabalhei numa empresa, antes de ser agente de saúde, eu trabalhava numa empresa de Quixadá, lá no Planalto Universitário. Ali. O dono de lá, muito temente a Deus, ele chamava os funcionários na reunião, né, tinha uma reunião todo mês. Aí nessa reunião, ele fazia questão de dar uma mensagem motivadora, né, falar de Deus, e participava todo mundo, né, até quem era de outras religiões, católica, evangélica, espírita, ateu. E a gente se reunia junto para orar.
E a gente pegou um costume também, que mesmo quando eles não estavam, porque não era todo mundo que estava na empresa, a gerente chamava antes de começar. A gente chegava às 8 horas, umas 8h10, 8h15, ela chamava todo mundo ali para o pátio e a gente ia fazer uma oração. E a gente percebeu que quando começava a fazer isso, o desempenho estava melhorando de cada funcionário. Porque a gente vinha sobrecarregado, chateado de alguma coisa que aconteceu em casa, preocupado, né, com a cabeça cheia, e acabava não fazendo muitas vezes o trabalho direito, desconcentrado. E nesses momentos a gente saía mais aliviado depois da oração. E o trabalho começava a dar certo, a fluir, né, porque ali a gente já tinha entregado a nossa preocupação na mão de Deus. Né? E a gente se fortalecia ali orando junto, muito bom. E tem gente que tem vergonha, né? Só gosta de orar escondido, dentro de casa, assim, dentro do banheiro. Aonde eu lugar que não, pode ser o seu quê? Porque ninguém tá. Não tem informação. Empresa de importação. Outro amigo cristão importa produtos da Coreia e os revende em grandes lojas de departamentos. Há alguns anos, quando eu estava com dificuldades de gerar volumes de vendas, ele me perguntou se eu poderia interceder por isso. Minha esposa Raquel e eu fomos até a sua casa e oramos com ele e a esposa. Após a oração, recebi uma revelação e a expressão juntas a receber veio à minha mente. Interrompi a oração e perguntei ao meu amigo sobre isso. Ele respondeu: o gerenciamento de contas a receber não é um problema na empresa, pois monitoramos essa área de perto e os clientes pagam as suas faturas em dia. Após uma pausa, ele continuou: bem, há uma pessoa de outro estado que está com os pagamentos muito atrasados. Eu já lhe enviei diversas notificações cobrando a quitação do débito, mas ele não as respondeu. Eu falei: talvez você me queira que você entre em contato com essa pessoa dizendo que você imagina o quão grave devem ser os problemas dela, pois a impedem de pagar as suas dívidas. Talvez Deus deseje que você perdoe a quantia devida. Meu amigo respondeu de imediato: não posso administrar uma empresa desse jeito. Jamais ganharei qualquer dinheiro se as pessoas souberem que eu perdoei o pagamento dessa quantia. Respondi a ele: por que você não ora a respeito e conversamos mais tarde? Minha esposa e eu saímos do escritório dele e voltamos para casa. Algumas horas depois, meu amigo me ligou. Enviei uma carta àquele cliente declarando que perdoava as suas dívidas. Eu o abençoei e lhe disse que estava orando para que os seus problemas financeiros fossem sanados. No dia seguinte, ele me ligou novamente informando que fechara o maior contato na história de sua empresa. Eu lhe perguntei se ele acreditava existia alguma conexão entre a sua obediência à palavra do Senhor e a obtenção desse novo acordo comercial. Ele disse que sim, Deus o havia honrado por ter se estabelecido a sua orientação. Entendeu? Como a oração é importante, né? Ele não queria perdoar, mas a oração tocou no coração, ele não queria perdoar, mas a oração tocou no coração dele. Enquanto a oração toca a gente. Toca sim. Às vezes a gente tá tão assim que a senhora estava preocupada e tudo, né? E de repente Deus aparece. Fim da linha. A dona Nezinha olhou aqui, o homem que dá trabalho de cobrador, né? Uma profissão que eu particularmente nunca desejo ter, que é para cobrar as pessoas, né? Deixa eu ter paciência. Eu também não. Porque você vai arranjar um monte de intrigado, né? Você vai na casa da pessoa. E a gente não gosta de levar desaforo, tá aí, né? Dizer as verdades pra pessoa. Você não paga porque não quer, porque você é responsável por seu dinheiro, você quer, né? Aí a pessoa se esconde aí na casa. Quando eu cheguei, eu não tinha uma loja na galeria. Quando eu vim de Fortaleza, eu não botei uma lojinha na galeria. E eu não fui jurado de morte, por isso que eu fechei a loja. O povo é muito descarado, eles compram, né? Não. E a gente vai cobrar. O homem falou o seguinte: eu fui cobrar. Não é? Porque assim, o cobrador na casa da pessoa bate, a pessoa finge que não tá em casa, né? Nem...
Nem o seu Madruga, né, Chaves com o seu barriga cobrada, né? Ele nunca esquece. Aí esse homem aqui, ele fez diferente. Eu sei que eu acho que eu ia passar muito errado, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa, nem Dona Miss. Mas esse homem aqui, ele pensou, tô trabalhando numa empresa, eu tenho que cobrar essa dívida desse homem, tá devendo muito dinheiro pra empresa, e se ele não pagar, porque meu dever é cobrar, se ele não pagar também eu me prejudico na minha produção, tá no meu emprego. E ele muito fácil tinha que ser muito de Deus, né? Não tem uma fé muito grande. Porque foi o que ele fez. Em vez de esculhambar o homem, que eu e você, a gente talvez ia esculhambar ele, julgar, pensar mal, falar mal dele pelas costas. Aí esse aqui, simplesmente, não, ele deve não estar me pagando porque ele tá com muitos problemas. Bichinho, eu vou orar por ele. Aí foi orar, Deus abençoa ele, prospera ele, ajuda ele a resolver esses problemas dele, abre as portas. Isso é uma lógica bem certa, porque se você, diante de uma mágoa, digamos que ela me distrate de uma maneira ou de outra, aí se eu revidar no momento com arrogância e ignorância, piora no seu sistema nervoso, a energia fica péssima. E se você olhar e pensar que Deus tome conta dela, meu Deus, dá o discernimento, a tolerância, a paciência, quer dizer, se eu pedir de coração por ela, aí você puxa uma energia positiva, que, na verdade, aquela ingratidão que ela fez, você volta a ficar agradecida. O que aconteceu que deu certo a oração. A gente pensa, a gente evita de orar, às vezes achando que não vai funcionar, mas testa orar, não custa nada testar orar, né? Que Deus ele vai ajudar você e abençoar aquele homem que ele veio pagar a dívida e funcionou, e deu certo. Só não tá falando hoje, quer dizer alguma coisa? Não, tá escutando o ouvido. Tá bem assim? Pois tá, eu tava falando no início da caixinha de mensagens, né? Que eu tenho, que eu vou trazer pra vocês essa semana, eu tô muito corrida, não deu tempo de fazer, só tenho 2 prontas lá em casa. Aí, quando for no meio da semana, eu passo aqui pra entregar, tá bom? Dona Dezinha, quando a senhora tirar um papelzinho de manhã, todo dia de manhã, você tira o papelzinho e todo dia antes de dormir, você pega outro. Preste atenção, se não está bem relacionado, assim, associado às tarefas do dia, o aborrecimento do dia. É tão engraçado. Uma caixinha com 14 bilhetes, mensagem curta de 2 linhas. Aí você tira. Tipo de sorte, né? Aí tira um ler antes de dormir. Aí guarda uma opção separada, quando for acordar do mesmo jeito. Aí são 14, dura uma semana, que são 10 por dia. A minha já está acabando. Aí eu vou te mostrar. Eu vou levar outra lá essa semana. São dele? Que um casal em sua congregação estava com problemas financeiros na empresa deles. Ele me perguntou se eu poderia orar por eles e eu concordei. Após ouvir a história do casal, sugeri que começássemos a orar, como sempre. Lembrando-me da passagem de Mateus 18 e 20. Declarei que 2 ou 3 estão aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Continue agora. O Senhor não está apenas habitando em nós, mas também manifestando uma presença em nosso meio. Então eu esperei algum tempo até receber uma palavra de conhecimento que foi por Urias. Eu sabia que Urias, marido foi mandado pelo rei Davi para a linha de frente da batalha, uma posição na qual a possibilidade de ele ser morto era muito grande. Foi exatamente isso o que aconteceu. Contudo, qual a relação dessa história com o casal sentado diante de mim? Eu pedi a eles que me contassem como havia se conhecido, mas senti que omitiria algumas informações. Então falei que receberá uma palavra do Senhor. Quando eu disse o nome de Urias, tive a impressão de ver a palavra viajando dos meus lábios até os ouvidos do casal. No momento em que o nome atingiu os ouvidos da mulher, ela imediatamente começou a chorar. Ó Senhor, eu sabia que Tu me farias confessar todos esses pecados, disse ela. E depois começou a contar uma situação do seu casamento anterior. Ela se apaixonou por outro homem, seu atual marido, no trabalho, e conspirou com ele para terminar o próprio casamento. Uma vez que o primeiro marido estava fora do caminho, ele aquelas 2 pessoas ficaram livres para se tornarem marido e mulher. A história não parou aí. O casal continuou confessando diversos pecados que havia cometido em sumas. Eles não tinham um problema com o negócio, mas sim com o pecado. Quando terminaram de confessar as próprias falhas e se arrependeram de todas as confissões, declarei que havia perdoado olhando retrospectivos para isso.
quando aconselhamos convencional, teria sido necessário para alcançar o mesmo resultado para uma palavra do Senhor. Foi o suficiente. Deus sabia exatamente como resolver a questão daquele casal. Entendeu? Quer comentar alguma coisa? É desse jeito mesmo que as coisas que Deus... O agir de Deus, né? O agir de Deus nas nossas vidas é a coisa mais importante que tem no mundo. Olha, eu passei com muitas dificuldades na minha vida. Eu me casei, tinha 14 anos de idade. Mas, uma criança. Era. Mas eu tenho o meu primeiro filho, que é 15 anos de idade. Mas até agora, estou casado. Eu sou muito grato a Deus por ter passado tudo. E ter chegado no outro lado, entendeu? E poder estar contando essa história aqui, sabendo que Deus é quem está no controle de tudo. Porque só Deus segura nas nossas mãos em tudo que nós passamos na vida. Deus age em nós. Deus está, às vezes nós passamos por uma dificuldade, mas sabe para quê? Para nós saber que nós temos um Deus que está ali segurando a nossa mão. É difícil as coisas? É. Mas nós vencemos, nós temos fé em Deus. Nós só não podemos abandonar, porque se nós abandonar, não chega em lugar nenhum. Entendeu? Sem ele, sem a ajuda dele é mais difícil ainda. Mais difícil, consegue, porque se nós se enrola todinho. Olha, Deus é em primeiro lugar nas nossas vidas, em todos os momentos. E você tendo calma, tendo paciência, você vence tudo. Vence tudo. É incrível, meu Deus. A gente tendo fé em Deus, a gente vence tudo que vem na nossa frente, nós vencemos. Essa parte do livro que a senhora leu tá falando de um negócio de família, né? Que é um casal que foi procurar o aconselhamento, né, na igreja. Aí não sabia por que não prosperava o negócio. Aí foi que Deus deu direcionamento a ele, que era algum pecado escondido que eles estavam guardando no coração e não tinham se arrependido. Aí dessa forma não tem como a gente prosperar e as nossas coisas dar certo. Se a gente fez alguma maldade contra alguém e não foi lá dar satisfação, né? Se acertar com a pessoa. Aí eles começaram a confessar, a se reconhecer, né? Ah, eu me lembro que eu fiz isso aqui, não pedi perdão. Né? Aí foram se confessando cada coisa até ficarem aliviados, se perdoados por Deus. Né? E contou até a história do que tinha acontecido nesse casal. A mulher era casada, aí ela conheceu uma outra pessoa no trabalho dela, que se interessou e estava planejando terminar o casamento anterior para poder ficar com ele, que era o que muito errado, né? Então o que ela tinha que fazer agora? Deixar isso aqui atrás do outro? O outro não vai querer ela depois que ela fez isso com ele, né? Também é covardia. Aí ela tem que recomeçar do zero. Ela errou para trás? Errou. Mas aí ela não quer dizer que a vida dela está destruída. Se ela se arrependeu, ela pode recomeçar a partir do ponto onde ela está, né? E ela passar a fazer as coisas da maneira certa daqui para frente. É que o que Deus quer é se arrepender e não cometer mais pecado. Porque na hora que tava as pessoas pela qual com a pedra na mão para jogar em Madalena, aí o que foi que o Senhor disse? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Aí todo mundo soltou. Todo mundo se lembrou. Porque todo mundo é pecador, né? Nós estamos pés aqui na terra, nós somos filhos pecadores. Aí todo mundo soltou a pedra. Não queriam ter misericórdia da Aí, mas o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse: levanta-te e vai, porque não peques mais. Aí talvez pareça tanto incomum, afinal, porque Deus se importaria com o coração. A Bíblia escreveu essa pergunta, precisando voltar ao uso da vida na terra. Adão e Eva viviam no jardim do Éden e foram carregados pelo Altíssimo de cuidar dele. Tratava-se de uma parceria ímpar entre os elementos da criação. Os seres humanos e Deus, Adão e Eva, cumpriram a sua missão. Eles receberam os recursos necessários para realizá-la. Tenho certeza de que, ao ver um lugar quebrado, um animal machucado, ele fazia o necessário para resolver a questão. Para eles, cuidar do jardim era um ato de adoração. Deus andava com dois quando soprava a vez do dia. Quando um sócio sênior que revia as fundações do dia com seus colaboradores juntos, conseguiu buscar, salvar e restaurar o que estava perdido. Incluindo o trabalho que, originalmente, era um exercício espiritual. Isso é um ponto muito importante, pois a atividade laboral e o batimento cardíaco do mercado foi vivendo nas cidades, não no jardim, mas a missão continua. A mesma que quer que esteja errado precisa ser consertado. A terra e a criação de Deus, cuidar delas. Portanto, como falei, se todos que estão trabalhando, convencidos de que estão adorando a Deus por meio de suas atividades, que toda ação construtiva no trabalho é uma maneira de cuidar da criação do Senhor, nossas cidades serão transformadas. Ou ainda melhor, nós seremos transformados. Se tudo que um marceneiro varrer o chão, um auxiliar de escritório editar uma transação, ou um corretor fechar um negócio,
Isso foi feito como uma expressão de adoração a Deus. Ele se manifestará por toda a cidade. Nesse contexto, não será incomum entrar em salas de diretoria ou em escritório executivo, como faz Rick Harris. As empresas são parte do nosso jardim moderno. Não é de sementes e habitáveis produtos para alimentar Adão e Eva, os animais, cujas corporações têm a mesma missão. O jardim, se uma árvore morresse, a fonte de alimento também cessava. Nos dias atuais, quando as empresas decretar falência, a fonte entra para a fonte de alimentação não aparece. Precisamos tomar conta das companhias com medo dele que o primeiro casal cuidava da flor e da fauna do Éden. Devemos consertar tudo que está errado neste mundo, dependendo do poder e da provisão de Deus. Ele falava sobre isso, quando ordenou a Adão e Eva que se multiplicassem desse tudo, governasse sobre tudo e tivesse acesso a fontes de provisão, o qual nos orienta a fazer o mesmo enquanto cristãos do mercado. O próprio capítulo define como alcançar isso da criação de Deus. Deus veio buscar, salvar e restaurar o que estava perdido, incluindo o trabalho. Você sabe que no começo do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, né? Eles não, você pensa que eles ficavam só no paraíso, sem fazer nada, com preguiça lá, no meio dos animais, daquele mundo perfeito. E não era. Deus criou eles justamente para trabalhar e cuidar da criação. Criação dos animais e dos bichos. Engraçado que assim, o mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou, não foi? Aí o que acontece? Deus, ele criou, cada dia ele foi criando uma coisa, né? E o homem, ele foi criado no mundo. A sensação que eu tenho é a impressão, mas pode ser que nem seja assim, né? Vai passar. A impressão que eu tenho é assim, que Deus, ele criou cada lugar da terra, com suas árvores, seus animais, e pronto, acabou aqui. Aí ele pensou, quem é que vai cuidar disso aqui pra mim? Porque isso aqui é muito importante. Eu vou ter que criar um homem agora, que é parecido comigo, pra cuidar do jeito que eu gostaria que isso fosse cuidado. A gente foi feito para trabalhar, principalmente para trabalhar para Deus, para os interesses dele, que é para cuidar dos animais e cuidar da natureza. Mas o que o pessoal faz hoje em dia? Trabalha só para seu próprio luxo, muitas vezes, e destrói a natureza e os animais, trata os animais. E a gente foi feito por Deus justamente para cuidar deles, né? Como se a gente fosse para servir eles mesmos. Separou ele quando separar cada casal de animal para a terra. Porque eles são importantes também. Dessa forma. Aí o mundo tá do jeito que tá cheio de problemas, né? Na natureza, no nosso convívio também, na sociedade, a violência. Mas a esperança de Deus é restaurar esse mundo perdido. Por meio do quê? Da aprender a palavra. Vamos só fazer uma oração curtinha? Não quer mesmo fazer? E vai estar sentado na área, fica à vontade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ama e mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos faz bem todos os dias. Pai, cada uma das vidas que estão aqui são preciosas para o Senhor. O Senhor morreu na cruz para salvar cada um de nós. Vem nos abençoar, Jesus. Vem nos ensinar cada dia com paciência, nos ensinar a sermos melhores, a amar o nosso próximo, Jesus, porque nós não somos melhores do que eles. E muitas vezes a gente julga tanto as pessoas. Ah, Deus eterno, nos ensina a amar como o Senhor nos amou, Jesus. Vem nos abençoar a nossa família, abençoa os nossos inimigos, aqueles que gostam de nós e aqueles que nos rodeiam também, que o Senhor os toque, que os teus anjos os proteja, que eles possam reconhecer a tua bondade, Jesus, que a tua palavra venha renovar nossas esperanças todos os dias, Deus, nos dá vitória nos nossos problemas, renova a nossa saúde, Jesus.